Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz que humildemente nos guiam, inspiram e protegem, queridos amigos encarnados que neste momento estão conosco ouvindo e estudando as palavras divinas. Graças vos damos pela presença, apoio, incentivo, carinho e vibração positiva, pela corrente vibratória que a gente emite por estarmos juntos aqui, fortalecendo o amor na Terra. Pedimos, Pai, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da alegria, da bondade, da justiça, da verdade e da caridade. Que assim seja. Aos amigos espirituais, nós pedimos encarecidamente que possam abençoar a água que deixamos preparada, a fim de que ela possa ser fluidificada e transformando-se num bálsamo para o nosso corpo, atingindo e atuando em cada célula, cada átomo, cada chakra de nosso corpo. E que ao ingeri-la a gente também possa mentalizar aqueles que nós sabemos que estão precisando de uma mentalização positiva, de coragem, de fé, de resistência, resiliência, de cura. Que eles recebam os nossos pensamentos de amor, que cheguem até eles com fervor. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Não devemos pensar que todo sofrimento suportado nesta vida seja devido a erros cometidos no passado. Na maioria das vezes, são provas escolhidas pelo próprio Espírito, com a finalidade de concluir sua depuração e apressar o seu progresso. Assim, a expiação é uma situação imposta ao Espírito, visando seu aperfeiçoamento, através de reencarnações sofridas, onde ele resgata os erros que cometeu em existências anteriores. Essas reencarnações com sofrimento sempre servem de prova e muitas vezes provocam desespero e revolta, pois o espírito sofre queixando-se. Já a prova nem sempre é uma expiação. Na maioria das vezes é uma missão marcada pelo sofrimento, que o espírito solicita antes de reencarnar, visando acelerar o seu aperfeiçoamento. Nesse caso, o espírito sofre sem queixas, o que já é um sinal de progresso. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade do espírito, pois o que é perfeito não precisa mais ser provado. Um espírito que já possua um certo grau de elevação e quer avançar ainda mais, pode solicitar uma missão, uma tarefa a cumprir. E quanto mais difícil tiver sido o trabalho para realizá-la, maior será a sua recompensa. Assim, são essas pessoas com tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres, que parecem nada haver de trazido de mal de suas existências anteriores e que sofrem com resignação cristã as maiores dores. Elas só pedem a Deus coragem para suportar as provas sem reclamar. Ao contrário, podemos considerar como expiação as aflições que provocam queixas e fazem o homem se revoltar contra Deus. O sofrimento sem lamentações
É uma forma que o espírito encontra para saldar os erros cometidos no passado. É um sinal de que este sofrimento não lhe foi imposto, e sim solicitado por ele mesmo, o que sempre constitui uma evidência de firme decisão e um indício de progresso. Bom, meus irmãos, uma das primeiras coisas que a gente pode interpretar nesse texto é que todos nós, aqui encarnados, ainda somos espíritos inferiores, né? Porque precisamos passar por sofrimentos, adversidades, provas, que são as nossas provas e expiações, para que a gente se transforme com elas, que a gente atinja outro nível de entendimento, de amadurecimento, que a gente consiga reagir de uma forma diferente da qual a gente já reagiu em reencarnações anteriores, existências anteriores, e nos é dada uma nova chance de fazer diferente. Porém, ainda que sejamos todos espíritos inferiores, há espíritos em níveis diferentes. Então tem espíritos que são menos inferiores que outros, já estão com uma certa evolução mais lá na frente. É como se estivessem alguns passos, alguns metros de distância de nós, em sabedoria, em resiliência, em fé, e conseguem lidar melhor com as adversidades da vida, com as situações que para outros causam desespero, revolta, angústia. Para esses outros, a fé lhes dá uma serenidade que, mesmo sofrendo da mesma forma como aquele que se revolta, ou que se queixa, ou se desespera, eles mantêm a cabeça erguida, a esperança de dias melhores, a certeza de que aquilo ali tem um porquê. E como foi dito aqui também, além dessas expiações, existem as provas, que muitas vezes são situações que nós pedimos. Às vezes a gente tem a oportunidade, do lado de lá, de dizer: olha, eu gostaria de vir numa família onde a minha mãe não tivesse um esposo, ela fosse mãe solteira, porque eu quero dividir com ela essa compaixão pela dificuldade de criar um filho sozinho. Estou dando um exemplo. E esse espírito certamente já tem uma sabedoria, um jeito de conduzir a sua existência, a fim de que não só ele vai lidar bem com aquela situação, como ele vai ajudar aquele espírito da mãe a suportar a missão dela de criar um filho sozinho, com alegria, com mais coragem, com resistência, resiliência, fé. Então, há espíritos que podem pedir algumas provas específicas e são atendidos dado o seu merecimento. Então tem espíritos afins que já foram parentes e amigos de outros espíritos que já estão encarnados, e eles podem pedir a previdência divina: por favor, eu gostaria de vir na família dele como um filho, para ajudar com determinados pontos que eu percebo que ele ainda tem recaídas, que ele ainda não consegue lidar. E assim as situações acontecem. Portanto, a reflexão de hoje é: sejamos atentos a como nós ainda reagimos às dificuldades, às provações, às surpresas do destino, às adversidades que surgem em nosso caminho. A gente se desespera, a gente se revolta, a gente culpa os outros pelo que estamos sentindo, pelo que nos fizeram, ou a gente já está conseguindo aos poucos entender que tudo que nos acontece nós precisamos passar, que tudo que fazem conosco há um porquê, e que nós precisamos aprender a lidar com as nossas reações,
a administrar os nossos sentimentos. É como o que nós vamos fazer com aquilo que aconteceu e não ficar remoendo o que aconteceu. É olhar, meus amigos, meus irmãos, para frente, para cima, com olhos brilhantes, de uma fé inabalável, de que nós ainda vamos sorrir mais à frente e que para isso algumas lágrimas precisam cair, mas que a gente não se desespere, porque o desespero não traz respostas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, meu Pai, e perdoa nossas ofensas, como nós tentamos perdoar todos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos de todo o mal, pois sabemos que é teu todo o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.